É, tudo bem? Olá, tudo bem aí? Tá me escutando bem? Opa, tudo bem, Paulo? Escuta? Opa, tô escutando, sim. Escutando? Você tá escutando agora? Meu som tá saindo aí? Tá bem, tô te ouvindo. Minha imagem tá boa? Tá tudo bem? Tá Cabeça boa, tá, tá tá boa. cortando certo. Não, tá ótimo. Só, quanto o pessoal vai entrando aí? Tá me ouvindo, não é? Tá me ouvindo bem? Parece que o seu som tá um pouquinho mais baixo. Fala de novo, por favor, só para eu Tá ver ouvindo se agora tá aí? ok. Aí. Cortou, deu uma cortadinha e vê se a internet tá ok. É, a imagem, o colega tá falando e realmente está um pouco distorcida, viu? Não é? Não sei, vê se dá uma olhada, vê se a internet tá legal aí. Pera aí, deixa eu só... Tá um pouquinho. Você percebe que a tua imagem está um pouquinho distorcida? Cara, pra mim a sua que tá tremendo um pouco aí. É. É, O som está ótimo, a imagem está ruim, dos dois. É que a gente, sei lá, né? Será que se a gente mudar para a internet móvel, hein? Não é? Mas apesar que a velocidade da internet aí é boa, né? não sei, tá? As duas, o colega aí falou que as duas imagens estão ruins. É, as duas. O Rodrigo Que falou que tá esquisito, ruim hein? aqui. Tá ruim Tamo bem também. aqui. Tava funcionando. Na hora que a gente testa, funciona bem, né? Mas a internet é sempre isso aí, né? Vira na hora que você vai fazer, que não funciona, né? Será que a gente sai e entra de novo, cara, e liga com o nossa internet móvel, cara, para ver se funciona? Ou será que a gente quer tentar, não é? A gente botar no 4G aqui do celular, a gente sair e entrar? Ó, como é que tá Ah, aí agora? melhorou. Sua imagem melhorou. Melhorou? E o som, tá Melhorou. bom? Tá bom. Tá. O que que era? O meu, eu acabei de botar no 4G aqui. Ah, então vou fazer a mesma coisa aqui então. Ah, acho que agora o Deve Paulo estar tá... voltando, não é? Voltou? Pronto, acabou de aparecer aí. E aí, melhorou um pouco a minha imagem aí? Pra mim melhorou aqui. Pra mim melhorou sim. Tá bom. A do Noé está ótimo. A Marília falou. E agora, Marília, Melissa aí que entraram aí, melhorou um pouco a minha imagem, tá ok? Eu passei para o 4G. Noé está melhor. A sua imagem agora tá um pouco borrada, viu, Paulo? O som tá bom, mas a sua imagem tá borrada. Eita. Passei para o 4G, mas não resolveu o problema. Eita, nós, hein? Noé tá 10. Pessoal, e agora? A outra borrada. Voltei aqui para outra internet. Será que eu mudo de internet para ver se Agora melhora um pouco? melhorou. Melhorou? Melhorou Pra um mim pouco para você? melhorou.
Ah, então talvez resolveu. Tá um pouco melhor. Mas agora eu tô vendo, né? Beleza. Maravilha. Melhorou. Boa. Obrigado, gente. Tudo certo aí, então? Bora? Vamos começar, então, Paulo? Vamos lá, doutor Noé. Vamos lá. Vamos bater um papo aí. Então tá. Antes de mais nada, queria agradecer e apresentar a todos. O Paulo Quemelo é o nosso convidado aqui do Salute no nosso bate-papo hoje. Ele é fisioterapeuta, aqui do Trato de Genópolis, professor da pós-graduação na Universidade de São Camilo, e vai participar aqui com a gente na discussão que vai envolver basicamente as doenças do tendão de Aquiles. Certo, Paulo? Isso aí, doutor Noé. A ideia aí veio do Instituto Salute, que é o nosso parceiro aqui na clínica aqui. Fico honrado aí pelo convite aí da gente estar batendo esse papo aí, falando um pouquinho aí sobre as principais dúvidas aí do ponto de vista médico e do ponto de vista fisioterapêutico e o que a gente pode estar fazendo aí, assim, para a gente aqui dentro, na verdade é um grande prazer trabalhar com vocês e estar trocando essas ideias presencialmente, né? Mas a ideia foi externar um pouco isso e colocar aí no Instagram uma live funcionando aí para que a gente possa também bater um papo com outros colegas aí que também têm interesse nesse assunto, né? O Dr. Noé, então, é ortopedista aqui do Instituto Saúde, trabalha aqui com a gente, especialista em ortopedia, né? Com residência aí, né, doutor Noé? Me corrija se eu estiver errado. E especialista aí em pé, aí, tornozelo, e trabalha aí com essa região do corpo. Joia. Então, tá correto isso que você falou. Eu vou, só para uma breve introdução, a ideia disso aqui, quando a gente conversou, foi fazer o seguinte: trazer mais ou menos as dúvidas mais comuns que os pacientes, ou até colegas mesmo, que trabalham na área, perguntam de rotina, perguntas comuns de consultório, tanto na vida do fisioterapeuta, quanto na vida do ortopedista que trata os problemas do Aquiles. Certo? Então vamos lá. Quem que quer começar aí, Paulo? Eu acho melhor. Eu acho que melhor a gente começa com as perguntas voltadas aí para os médicos e depois a gente vai batendo uma bola aí. Depois você vai perguntando também o que a gente faz aí do ponto de vista de fisioterapia. A gente vai começando. Nas lesões aí do tendão de Aquiles ainda, doutor Noé, quando a gente pensa no processo inflamatório ainda da tendinite, qual o seu ponto de vista e o que tem sido feito aí de medicação via oral? Isso tem tido algum resultado? Qual tipo de medicação que o fisioterapeuta pergunta? Se algum tipo de infiltração no local também funciona, se tem bons resultados, o que está sendo utilizado nesse sentido ainda do ponto de vista conservador? Tá, essa pergunta aí da tendinite do Aquiles, né? É das principais coisas que a gente acaba vendo no consultório. A pessoa sempre vem, pergunta um remedinho que ela tem que tomar. Essa é a verdade, para dar uma amenizada, né? Via de regra, das medicações orais, a gente acaba usando qualquer tipo de inflamatório, de preferência para os anti-inflamatórios não hormonais, né? Então, primeiro tem que ver, obviamente, se existe alguma alergia, alguma restrição individualizada, mas o que tem sido de primeira escolha são as medicações que não são derivadas da cortisona, né? Porque os efeitos colaterais pós-cortisona acabam sendo um pouco piores, certo? Uma outra coisa é o seguinte, na verdade, a conscientização do problema associado à medicação. Porque a pessoa que vem te buscar com esse problema, você tem que explicar e deixá-lo ciente do problema, todo o processo inflamatório que está envolvendo esse tendão.
que ela precisa de um tratamento para isso. Se ela pensar única e exclusivamente no uso da medicação, a medicação vai amenizar a dor, pode até diminuir ou restringir um pouco o processo inflamatório, mas não vai tratar o negócio por completo. Então, vai passar o efeito da medicação, e se ela não fizer mais nada como complementação, a dor tem grande chance de regressar, independente da medicação que ela tome. Tá? Uma outra coisa que você perguntou sobre o uso da infiltração, né? A infiltração, se for ver há uns 10, 15, 20 anos, ela era muito feita. Todo mundo fazia uma infiltração, não tem nada. E a infiltração é feita com dois tipos de medicamentos. Ou medicações que são anestésicas, ou medicações anti-inflamatórias, muitas também envolvendo corticoides. O que a gente consegue observar atualmente, até com respaldo literário aqui, as infiltrações feitas com corticoides, elas aliviam a dor, só que elas podem acelerar o processo de degeneração do tendão. Então, ela vai melhorar logo no começo, mas o tendão pode se desgastar mais para frente de uma maneira mais rápida. E, além disso, desgastando mais rápido, a pessoa num esforço pode ter uma ruptura aí, além da tendinite. Certo? Então, assim, uma infiltração que acaba se fazendo um pouquinho é com medicações só anestésicas. Só que o efeito dela é curto também, só para dor. Acho que uma grande saída para esse tipo de problema é o tratamento conservador na fase aguda, com gelo e imobilização, se for necessário, e uma reabilitação que esse paciente tem que fazer. Te digo, inclusive, dessa parte de reabilitação, eu vou perguntar uma coisa para você. Vou te falar, eu fui fazer essas perguntas, eu agradeço muito o Ralph e o André Sete, seus colegas fisioterapeutas, que me ajudaram nas perguntas. O Ralph entrou aí agora, o Ralph está assistindo aí. E Rodrigo nessa parte Renato. do tratamento conservador, muitas pessoas perguntam dos exercícios que a pessoa vai fazer na fisioterapia, na tendinite, né? Os exercícios são feitos baseados em alongamento. Como deve ser feito? Existe uma dúvida se é feito alongamentos isométricos ou são feitos alongamentos excêntricos para o tendão. Qual é a sua opinião disso aí, Paulo? Poxa, Noé, esse é um assunto polêmico, né? Esse é um assunto difícil de falar, né? O Vitor ali até já deu. O Luiz está comentando alguma coisa. A imagem do Paulo está o meu. O que ele falou? Melhor tendão corticoide infiltrado pelo. Não é mais. Eu perdi muito. O Luizão é engraçado. Bom, Noé, esqueci o início da mensagem, era antiga. Então, esse é um ponto, cara, que tem muita controvérsia realmente na literatura, né? Eu busquei algumas revisões aí sistemáticas para me atualizar também um pouco sobre o assunto. E assim, as pessoas ainda defendem, quer dizer, as pessoas que trabalham muito nesse campo defendem o exercício excêntrico, né? O heavy slow, alguns tipos de exercícios ali com baixa carga para tendinite, né? Outros autores aí, outros estudiosos defendem o quê? Um pouco de repouso, né? Para poder desinflamar um pouco a região e para depois entrar com carga. De fato, o que eu acho que precisa entender melhor é a fase. Essa é a minha percepção. Então, assim, se é um caso assim, então o que eu estou querendo dizer assim, precisa avaliar. Precisa avaliar bem, entender bem o que está acontecendo. O que eu estou querendo dizer assim, acho que não se deve prescrever exercício excêntrico ou isométrico em qualquer caso. O que eu estou querendo dizer assim, se a tendinite é insercional, se não é insercional. Então, eu acho que depende um pouco de cada caso e da fase que se encontra o caso, né? Então, eu sou a favor do exercício excêntrico, eu sou a favor de ativar, mas depende. De novo, eu acho que depende de cada caso e depende da fase que o paciente se encontra. Os estudos nesse campo, que falam de exercício excêntrico ou isométrico, eles têm uma evidência de nível 1, quando você pega aí as revisões sistemáticas em cima desse tipo de lesão. Entretanto, não é claro, às vezes, nos sujeitos, e esse é o grande problema,
se o sujeito é mais velho, mais novo, né? Se é atleta, se é mulher, se é homem. Então você tem uma variabilidade muito grande. Se a tendinite é insercional, se não é insercional. Então depende bastante de cada caso, né? Então, assim, eu particularmente, pessoalmente, eu prefiro, nesses casos que estão muito agudos mesmo, aguardar um pouco, controlar um pouco o processo inflamatório, pelo menos aí dar um tempo de pelo menos uns 7, 14 dias, 1 ou 2 semanas, para depois começar com algum tipo de ativação, né? Então eu tenho isso como um protocolo aí de atendimento com os meus pacientes. Alguns colegas já defendem logo de cara entrar com um exercício excêntrico, ou heavy slow, ou algum tipo de carga ali, né? Quando você pensa em alongamento, eu não entendo que está gerando muita agressão ao tecido, então eu não vejo nenhum problema, algum tipo de alongamento. Mas quando se fala em fortalecimento, tanto excêntrico ou como isométrico, aí eu tenho um pouco mais de cuidado. Porque muito embora as pessoas possam defender, falar, mas o exercício excêntrico, ele vai lá, vai ativar os fibroblastos, isso pode produzir um pouco de colágeno ali e melhorar um pouco a situação do tendão. Sim, também concordo, mas se eu for pensar no mecanismo de trauma desse tendão, que é um mecanismo normalmente de repetição, eu acho que num primeiro momento a minha linha de raciocínio ainda é desinflamar um pouco o tendão, pelo menos na primeira, segunda semana, para depois começar a entrar com os exercícios principalmente excêntricos e exercícios de heavy slow, com carga progressiva e com carga baixa, claro, e evoluindo com a carga gradativamente. Eu acho que isso que é importante, né? Mas isso de fato não é muito polêmico entre a classe aí de fisioterapeutas e tem bastante discussão sobre o assunto. Eu acho que vale um pouco do bom senso também, do profissional que está ali atendendo, vendo a situação do quadro clínico ali do paciente, né? Se está muito, muito agudo, ou se já é um caso mais crônico mesmo, aí tudo bem, você já entrar com a parte excêntrica aí de exercício, né? Mas agora te devolvendo mais uma pergunta, quando o excêntrico não funciona bem, a fisioterapia acaba não evoluindo muito bem, e nem a medicação, a gente sempre escuta falar de alternativas, como por exemplo, a aplicação de onda de choque. O que você pensa sobre onda de choque, Noé? Pessoal, depois eu combinei com o Dr. Noé, a gente pode abrir, eu vi que o colega está colocando uma pergunta ou alguma observação, a gente pode falar depois, abrir para algumas perguntas aí no fim, depois seria até legal vocês fazerem algumas perguntas aí também, e aí a gente fecha com algumas questões externas. Onda de choque. A gente ouve falar muito, né, quando acaba não tendo muito sucesso aí com a parte, a gente está caminhando aí para um tratamento conservador, a medicação às vezes não funcionou bem, a infiltração não funcionou bem, a fisioterapia também às vezes não teve uma resposta tão efetiva, e às vezes a gente pensa na possibilidade de aplicação de terapia por onda de choque. O que você acha desse tipo de terapia, na sua experiência? Vê resultado, não é? O que você tem visto com isso? Olha, eu vou responder quando a onda de choque. A primeira coisa que eu vou falar, que o Luiz comentou aqui sobre infiltração, queria fazer minha defesa, que o Luiz, que é meu sócio aqui. Eu infiltrei o tendão de Aquiles dele sob tortura ainda, entendeu? Porque eu não queria. De tanto que ele ficou no meu pé que eu acabei infiltrando. Mas quanto à onda de choque, a onda de choque é uma coisa muito antiga já, né? Escrita há quase uns 50 anos, se não me engano. Que ela vem com um pulso eletromagnético e esse pulso, repetitivamente, ele faz com que gere uma neovascularização local, né? Já é usada para outras coisas, como pedra no rim e outras doenças, certo? A onda de choque em si, a gente tem que pensar uma coisa. Primeiro, que ela pode vir a complementar o tratamento. Não acho que ela vai resolver de maneira completa. Então, você achar que na sua sessão vai tratar a pessoa, não vai. Ela aparentemente vem como um tratamento coadjuvante, mas ela não substitui a parte, primeiro, de alívio da dor e, principalmente, de ter uma musculatura que seja mais alongada e mais trabalhada. Então,
não vejo porque a pessoa só fazendo leg shock, porque não sei se alguém já fez em si ou viu o relato, é uma coisa muito dolorida a aplicação do leg shock. Dói Eu já bastante. fiz. Eu já fiz. Eu Dói já... um monte isso aí. Dói, Acho cara. que tem uma pessoa que não reclama. Então ela fazer isso e depois ela ir embora para casa e não fazer nada, não tem jeito. Então, assim, eu oriento para quem pede como não está melhorando só com o tratamento com a fisioterapia convencional ou alongamentos domiciliares, eu falo assim, ó, faça algumas sessões de onda de choque, mas eu ensino e explico como ela ficar alongando em casa depois da onda, como ela alongar na parede, com uma faixa em pé, para manter esse tríceps fissural mais alongado. Isso eu acho que é fundamental, mas válido a aplicação do choque, da onda de choque, como um complemento. Tá? Inclusive, agora eu vou te perguntar nesse caminho dos alongamentos, eu sempre falo para a pessoa alongar. Até quando eu vou encaminhar para uma sessão de fisioterapia, eu já oriento ela a ficar alongando em casa. E uma coisa que ela pergunta, acho que ela deve perguntar para você quando vai nas sessões, quando está terminando e melhorando a dor, ela pergunta, por quanto tempo eu devo continuar alongando? Tem que ser para sempre que eu vou alongar? Como é que eu faço isso? Boa pergunta, doutor Noé. E os pacientes perguntam isso para a gente mesmo, né? O Renato, aqui, Renato, agora que eu consegui ver seu comentário, eu concordo plenamente, viu, Renato? Depende também do ângulo de fortalecimento dos exercícios excêntricos, escolher cadeia aberta, fechada, e exatamente essa linha de raciocínio que eu penso, viu, Renato? E a carga aí progressiva, isso aí é fato, fato, fato. Voltando para a pergunta do Dr. Noé, músculo, não só o músculo, né? O corpo, ele é adaptável, né? Eu acho que essa é a grande deformidade da grande coisa que o corpo tem é a adaptação, né? Então, o corpo ele é uma estrutura adaptável. Eu sempre falo isso para todos os pacientes, né? E depende do estímulo que você der, o corpo vai tentar se adaptar àquela condição. Eu dou um exemplo do calo sempre bastante no pé, né? Que você vê bastante. Mas assim, por que surge um calo no pé? Porque o corpo está tentando reagir a um estresse que está sendo causado àquele pé. Na verdade, ele engrossa um pouco a pele, na verdade, para tentar deixar aquilo mais duro, um pouco mais rígido, para ele tentar proteger um pouco, porque aquele sapato está apertado, ou está incomodando, ou está estressando aquela estrutura, né? E se você tirar esse agente, essa carga, ele vai voltar ao normal, vamos dizer assim, se ele não entrar num processo patológico. E o músculo, né, eu penso da mesma forma. Então, assim, se você tem um músculo que você fortalece esse músculo, se você para de fortalecer esse músculo, com certeza ele vai o quê? Ao invés dele manter a hipertrofia, ele vai hipotrofiar, ele vai diminuir de tamanho. E para o alongamento é a mesma coisa. Se eu não manter um processo de alongamento, se eu não me manter ativamente nesse processo de manutenção, o músculo também vai ter tendência a encurtar. Então, assim, quando a gente dá alta da fisioterapia, a gente sempre recomenda que o paciente dê continuidade em algum trabalho aí com algum colega educador físico, ou vai fazer algum pilates, ou ele vai fazer algum processo de manutenção de exercício, né? Porque se o corpo, se ele parar com esse estímulo, tanto de força quanto de flexibilidade, né, a gente falando de alongamento, ele vai perder, né? Algumas pessoas vão perder mais rápido, outras não, depende um pouco também de aspectos genéticos, de memória do músculo, etc e tal, mas com certeza ele vai perder. Então, assim, ele vai ter que alongar para o resto da vida. Se ele não alongar para o resto da vida, ele vai perder massa muscular, ele vai hipotrofiar um pouco, e ele vai também perder flexibilidade, né? Então tem que fazer, eu brinco que é igual escovar dente, né? Põe isso aí na agenda na semana, 3 vezes por semana, que é o que recomenda a Organização Mundial da Saúde, e segue. Então tem que manter, não tem jeito. Se parar, vai encurtar. Tá joia. E agora, rebatendo aí, a gente chegando nesses pontos aí, doutor Noé, qual que é o ponto limite aí, a gente indo para fisioterapia, para medicação, para infiltração, para onda de choque? Quando que o paciente chega para você, que a gente está tentando com a fisioterapia,
Quando a gente está tentando com onda de choque, a gente tentou, vocês tentaram infiltração, a gente tentou excêntrico, concêntrico, isométrico, ultrassom, e não está tendo resultado. Quando que a decisão é de operar uma tendinite, por exemplo? Quando? Porque assim, a gente sempre pensa num conservador, né? Mas quando que se toma a decisão de não ir mais, não seguir mais para um conservador e tentar o tratamento cirúrgico? E só emendando, desculpa, o que seria feito, né, quando se decide, e basicamente o que é feito nesse caso que não teve ruptura ainda, mas que essa tendinite, essa tendinose não melhora? Tá, então, Paulo, isso aí é o seguinte, o tendão em si, a tendinite, só o processo inflamatório, ele provavelmente vai melhorar com o tratamento conservador. Se ele não melhora, é porque está sendo feito talvez de maneira inadequada, não está tendo muita assiduidade até do paciente. O problema começa quando essa tendinite começa a ter uma alteração da morfologia no tendão, que passa por uma tendinose. Tendinose é uma substituição do tecido bom, ele vai ficando como uma metaplasia, esse tecido vai mudando, né? E ele começa a ficar mais doloroso ainda. Então, nele, no tendão, você pode perceber isso. Quando é uma tendinopatia da substância dele, muitas vezes na região mais dolorosa, você palpa e sente até um caroço, que é o tecido mais espesso que fica. Acontece um caroço de uma azeitona, né? Ou quando ele tem muita dor e também o espessamento junto da inserção no calcanhar, na parte posterior do calcânio. Esses casos, o tratamento conservador, ele alivia a dor, melhora, mas ele não regenera a anatomia prévia. Então, quando você tem um quadro que persiste, mesmo com a dor, por pelo menos uns 6 meses não ter melhora, aí você já pode pensar no tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico, ele vai se basear no quê? Em você tratar o problema aí anatômico, certo? Se for uma alteração na substância do tendão, você pode usar a mão de exames complementares, como a ressonância magnética, para você ver e delimitar quanto dele está invadido por esse tecido fibroso e fazer a ressecção desse tecido. Só que quando você faz essa ressecção em uma infiltração pequena, só isso às vezes é suficiente. Quando ele está com acometimento extenso, não existe um valor de corte, mas tem-se meio que por convenção, quando mais da metade dele já está com uma infiltração com essa tendinose da circunferência, aí só debridar e retirar esse tecido não é suficiente. Você precisaria complementar, muitas vezes, com o reforço de um outro tendão no local. Então, aí tem o reforço com o tendão flexor do hálito, tendões tubulares, ou até enxerto de tendão, dependendo do que tiver no seu leque. Certo? E em relação, quando essa tendinite está lá na inserção, junto do tendão de Aquiles, além de você trabalhar o tendão, você tem que melhorar o osso. Então, tem aquela proeminência chamada de Haglund, que fica um bico ósseo posterior, né? Que é o verdadeiro esporão do calcanhar, deixar claro, esse é o verdadeiro, que é igual o esporão do galo. Além de você limpar todo o tendão que está doente, você tem que ressecar e fazer uma parte ali, quase como um artista plástico, né? Dar uma arrumada, deixar bem arredondado para aquilo ali não ficar incomodando também. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, agora que é minha vez, né? Um paciente que faz uma cirurgia, mesmo nessa situação, ele faz um debridamento que fica um tempo imobilizado, ou até quando ele tem uma ruptura mesmo, aguda, depois desse período de imobilização, ele vai ficar com certeza com a perna mais fina, né? E acho que um dos grandes medos que as pessoas têm é assim, o que eu posso fazer para minha perna agora que eu estou liberado das imobilizações, voltar a ficar igual a outra? Porque fica muito diferente uma perna da outra. O que a gente está discutindo até agora é a adaptação, né? Quando ele passa por um procedimento cirúrgico ou mesmo a lesão em si, a tendinite ou a tendinose,
o próprio sistema ele começa a entrar num processo de desligamento, né, de uma inibição ali que ele começa a ocorrer antes mesmo do procedimento cirúrgico, né, porque o músculo, na verdade, o sistema ele começa a entender que ele está sendo agredido, então ele começa a sofrer uma hipotrofia reflexa mesmo. E quando, logicamente, depois que faz a cirurgia e imobiliza, aí com certeza isso piora bastante, porque o músculo fica parado, e aí a hipotrofia ela acaba sendo bem intensa ali na região. A gente começa com o trabalho de reforço muscular, depois quando o médico libera, né? Então a gente aguarda um pouco essa liberação aí, principalmente quando depois da cirurgia, né? Então a gente aguarda, porque a gente não sabe o tamanho que foi essa cirurgia, então eu sempre falo, tanto para os pacientes como para os alunos lá da faculdade, falo, conversa com o médico, porque você não sabe o pepino que ele viu lá, porque ele que abriu aquilo lá. Então, se ele abriu, ele. Que é exatamente o que você está falando. Você olha uma coisa na imagem, né? Você pensa uma coisa, mas na hora que você abre, você pode ver que o estrago às vezes pode ter sido maior, e aí às vezes você tem que mexer mais, e às vezes você tem que deixar esse cara um pouco mais quieto. Né? Então é sempre importante esse contato, eu sempre falo isso, para começar a estimular essa musculatura, porque senão você pode fazer alguma coisa errada ali e perder a cirurgia. Né? Então eu sempre falo que é muito importante esse contato aí com o médico, exatamente para poder saber o time certo para iniciar aí com o trabalho de carga, né? De fortalecimento, aí isométrico, excêntrico, e vai entrando com a parte de fortalecimento. A parte de recuperação da questão muscular, né, depende muito, né, do indivíduo, se ele foi atleta, se ele é ex-atleta, se ele tem uma memória nesse músculo, se ele é mais jovem, se ele é mais velho. Então, tudo depende muito um pouco também do paciente. Eu digo que é possível recuperar sim essa musculatura, principalmente se eu pegar um indivíduo jovem, um indivíduo que foi atleta, então ele acaba tendo uma recuperação melhor e muitas vezes a perna acaba ficando, do ponto de vista de volume, aí, de força, muitas vezes até do mesmo tamanho que outro membro contralateral. Mas às vezes se eu pegar um indivíduo mais velho, talvez acima de 50, 60 anos, às vezes ele pode ficar com uma perna aí um pouquinho mais fina que a outra, né? A gente pode utilizar algumas técnicas específicas para tentar ativar essa musculatura, como eletroestimulação, né? Junto aí com a contração excêntrica, então para tentar reativar esse músculo também, que a gente pode utilizar para tentar ligar, vamos dizer, esse músculo de novo, porque eu enxergo que o sistema ele está reconhecendo que está precisando parar, então o próprio sistema acaba ali através do órgão tendinoso de Golgi, os receptores celulares ali da região, acaba dando sinais de desligamento para o músculo para ele poder parar, para ele poder se recuperar, né? Então a gente precisa reativar tudo isso através de eletroestimulação, através da ativação verbal, manual, de estimular esse paciente e de devolver também a confiança para esse paciente, né? O ponto também não é só ganhar força, porque os pacientes relatam bastante o quê? Perda de confiança. O cara vai pisar no chão, ele tem medo. Então precisa fazer todo esse trabalho também de reeducação sensório-motora, proprioceptiva, né? Além do trabalho de força. Mas é possível sim devolver a hipertrofia, principalmente em pacientes mais jovens e que foram ex-atletas, que têm algum tipo de musculatura ali que já foi treinada, por exemplo, fica mais fácil, né? Devolvendo a bola para você, doutor Noé, no caso aí da ruptura, chegamos aí na degeneração, né? Você falou da questão do debridamento, etc e tal. E aí, quando isso não funcionou bem, e às vezes acabou nem optando por debridamento, a fisioterapia não evolui bem, sei lá, ou mesmo que houve uma ruptura aguda, vamos dizer, que nem encaminhou por todo esse processo degenerativo, o que se tem hoje de técnica aí cirúrgica para reconstrução desse ligamento? E que tipo de material vocês têm utilizado aí como técnica e como material para a gente poder saber o que a gente também pode fazer aqui do lado da fisioterapia, se pode pôr calor, se pode pôr ultrassom, esse material é absorvível ou não? O que tem sido utilizado hoje de novo aí, doutor Noé? Tá, Paulo. Então é o seguinte, falando sobre a ruptura mesmo aguda, como você falou, o tratamento pode ser feito até no método antigo, ele ainda é bem funcional. Acabei de ler uma revisão em 5 anos aí,
bom número de pacientes, voltou a mesma demanda com o tratamento conservador na ruptura aguda. Mas em alguns casos, pessoas mais jovens, que têm uma demanda física maior, há uma tendência a eles fazerem cirurgia. A verdade da cirurgia é você trazer as bordas do tendão, limpar essas bordas, né, porque ela fica todo esfiapado na ruptura aguda, e juntá-las o mais próximo do anatômico possível. Quando você faz isso, você consegue manter o que é interessante, que é o comprimento de toda a junção tendão-músculo, mais ou menos próximo do que ela era antes, para ele não cicatrizar de uma maneira alongada. O jeito clássico de fazer essa cirurgia, que ainda é muito usado, é com uma via de acesso razoavelmente grande, às vezes vai 5, 10 centímetros, dependendo do tamanho da lesão, no sentido do tendão. Certo? O que vem de inconveniente a isso? Como é uma via maior, dá mais problemas com cicatrização, questões de necrose de pele e deficiência da sutura. Então, o que tem tido de técnicas um pouco mais novas são tentar fazer com que essas bordas do tendão se aproximem por uma via pequena, chama mini open. Então, tem técnicas com jeito percutâneo de ser feito, tem já descrito com os dispositivos para você fazer 3 pequenas incisões e juntar o tendão, para tentar ter menos complicações com a cicatrização de pele. Em contrapartida, quando você faz isso de maneira percutânea, você não consegue visualizar todas as estruturas. Então, há mais risco nisso de lesar um vaso ou lesão de nervo, sendo um nervo sural. Muitas vezes ele fica aprisionado dentro dessa sutura com essas técnicas percutâneas. A minha preferência pessoal ainda hoje é pela via aberta mesmo. Tentar não fazer uma via tão grande, mas fazer aberta. Quanto ao tipo da sutura, aí tem fio para todos os gostos. O que se fazia muito antigamente era o fio de etibone, que é o fio inabsorvível, que dava muita reação de pele. Então, assim, praticamente não se faz mais isso. O famoso fio de nylon, igual que você sutura a pele, né, que você vê nos pontos, eu acho que ele é muito funcional, ele é um fio inabsorvível também, e ele dá muito menos reação, dá muito menos complicações de infecção ali na sutura, certo? E existe mais recente, além dos próprios fios de nylon, os fios fiber, os fios que vêm com a âncora, que são fios que têm uma tensão maior. Então, a chance desse fio arrebentar a hora que você está trazendo o tendão para suturar, ele é um pouco mais resistente, certo? Mas a sutura, na verdade, independente de qual meio você vai fazer, qual técnica, o princípio básico é você aproximar as bordas do tendão de um jeito mais anatômico para ele cicatrizar lá dentro. Tá? Ele reintegra, não é? Ele reintegra? Ele reintegra, vai virar uma cicatriz, ele não volta a ser o que era antes. Essa fica do mesmo jeito que tem uma cicatriz na pele, você tem uma cicatriz profunda, certo? Ali no tendão. Então, qualquer pessoa que você faz uma cirurgia do tendão de Aquiles, você vê que tem uma diferença no próprio tendão. Você olha ele mais a longo prazo já operado, ele é um lugar mais espessado, fica um lugar mais encaroçado, mas o problema é que a função, o problema não, né? A solução é que a função dele volta. Ele consegue andar bem, consegue ter força de impulso. Mas, se você for ver no quesito estético, vai ter uma diferença de um lado para o outro. Isso não tem como evitar com qualquer técnica. Mas falando nesse assunto, inclusive você falou da cirurgia, uma coisa que é comum na lesão, quando você faz a lesão, ela tem um baita de um hematoma, você tem que limpar tudo aquilo e junta aquele tendão com as bordas regulares. Ele tem um peritendão, que às vezes você não consegue suturar ele por completo, porque ele também está rompido. E esse tendão ele fica logo abaixo, praticamente subcutâneo da pele. Então é muito comum a gente ver na evolução do tratamento cirúrgico que acaba tendo uma certa aderência do tendão com a cicatriz externa. Né? O que dá para fazer? O que os pacientes podem fazer em casa? Se você tem alguma recomendação que dá para ser feita na fisioterapia, para tentar minimizar essas aderências que formam, para não ficar tudo uma maçaroca só, digamos. Assim, quanto mais precoce a gente conseguir mexer nesse tendão, né, não é? O que eu vejo? Eu vejo exatamente o medo do cirurgião de falar assim, poxa, eu vou liberar para o fisioterapeuta
ele vai me botar carga nisso aí, vai botar muita força aí, vai me arrebentar a cirurgia. Acho que fica esse medo pro lado do cirurgião e acho que o físio tem que tomar cuidado nesse sentido mesmo. Mas se a gente conseguisse intervir de maneira mais precoce, nesse tendão, logo aí nas 2 primeiras semanas mesmo, com algum tipo de massagem friccional, liberação miofacial, levemente, porque ainda vai estar com ponto, né? Mas existem técnicas ali que a gente pode aplicar sem gerar muito desconforto ali, sem agredir o tecido, porque isso que também acho que é o cuidado que a gente tem que ter. O fisioterapeuta ele tem que, eu sempre digo que ele tem que, a técnica que ele vai fazer, tudo que ele vai fazer, ele tem que pensar se está sendo melhor ou se está sendo maléfico aquela situação, né? Então, antes, na verdade, dele pensar na indicação, ele tem que pensar na contraindicação de qualquer procedimento que ele venha fazer. Se ele vai pensar num ultrassom, alguma coisa, ele tem que pensar primeiro na contraindicação para depois pensar na indicação. Então, claro que depende um pouco da fase, se o paciente ainda está com ponto, dependendo do fio que foi utilizado, podemos pensar aí num ultrassom pulsado para tentar reorientar essas fibras, pode-se pensar no laser para tentar aumentar um pouco o poder regenerativo ali da região, embora isso também é um pouco discutido, se o laser realmente acelera esse processo de reparação. Mas, de fato, acho que o principal ponto aí que deve se pensar é o quê? É tentar melhorar a cicatriz. Porque vai ter a cicatriz, mas eu vou tentar tirar o máximo de aderência possível, e aí existem técnicas de terapia manual diferentes, existem até instrumentos que a gente pode utilizar para tentar liberar um pouco essa aderência, mas num primeiro momento, a minha ideia como terapeuta ali tentando agir nessa cicatriz é tentar tirar a aderência e fazer com que essa cicatriz ela possa acontecer de maneira mais alinhada possível. Que é o que você está comentando. Vai ter uma cicatriz ali, mas se ela for desorganizada, se ela cicatrizar tudo embolada, vamos dizer assim, a força dessa cicatriz ela vai ser menor do que se eu conseguir direcionar as fibras, por exemplo, ali colágenas, e que eu consiga que essa cicatriz seja um pouquinho mais alinhada. Ela vai ter uma força têncil ali um pouco melhor, se eu conseguir reparar isso. Então, através de movimentos passivos aí de alongamento, eu consigo ir tentando tensionar esse tendão de maneira breve, no sentido de tentar depositar esse colágeno de uma maneira mais alinhada. E ao mesmo tempo pensar aí em massagens ou terapias aí manuais, vamos dizer assim, para tentar liberar esse tecido. Que isso, de fato, é um pesadelo para o fisioterapeuta, né? A aderência cicatricial, aderência articular, capsulite, aí qualquer coisa que a gente pense aí é sempre um pesadelo para a gente e para os ortopedistas também. Então a gente não quer isso. Então, assim, quanto mais precoce eu entendo que a gente entrar com todas essas técnicas, é mais interessante. Agora, precisa ter um cuidado, de novo, porque eu acho que esse que é o problema. Se eu acelerar demais a carga ou qualquer coisa que eu for fazer ali, mesmo manualmente, eu posso gerar mais inflamação e mais cicatrização e mais aderência. Então, eu acho que a mão ali, a dose do que eu vou aplicar é que faz toda a diferença. Então, eu tenho que pensar nessa dose e obviamente, pensar num sentido gradativo aí de liberação. Eu não vou chegar na primeira sessão e já tentar liberar isso tudo de uma vez, eu vou tentar de maneira gradativa para não tentar inflamar aquela situação, gerar mais cicatrização e gerar mais aderência. Esse é o risco que se corre. Eu vejo isso acontecer bastante em joelho, né? O Luiz está aí, eu não sei se ele já saiu, se ele voltou. Os físicos às vezes tentam, depois de uma cirurgia, pôr muita força num joelho ali para tentar dobrar e às vezes acaba inflamando, machucando mais, gerando mais aderência cicatricial. Então acho que isso é um cuidado que a gente tem que ter e olhar para isso. Mas as técnicas aí envolvem terapia manual, instrumental, ou mesmo algum recurso eletrotermoterapêutico que pode estar ajudando aí nesse processo de reparação do tecido e tirar essa aderência cicatricial, né? Doutor Noé, para fechar a minha pergunta aqui para você, o que na cirurgia aí, indo para o tratamento cirúrgico, quanto tempo mais ou menos você deixa o paciente aí e na verdade, se você imobiliza, se você usa algum RoboFoot, se você usa algum tipo de gesso, muleta, então qual que é a prescrição aí sua depois da cirurgia, logo após a cirurgia,
E quando que você libera aí para fisioterapia? Tá joia. Paulo, eu vou combinar o seguinte, então. Eu vou responder, depois eu te devolvo a última aí, E a gente e a fecha. gente vai estourar o tempo daqui a pouco. E se alguém tiver uma dúvida, manda por escrito aí, a gente tenta responder também no finalzinho, tá? Mas o que você falou é o seguinte, da cirurgia, né? A cirurgia convencional, como eu falei que eu tenho preferência, com via maior e aproximação dos lados do tendão, o que acontece? Quando o paciente sai da cirurgia, a gente mantém ele imobilizado na posição em equino, de uns 10 a 15 graus do pé, certo? Se pé caído, diminui a tensão na sua sutura. Se você puxar, ou até se você for dar carga imediatamente para esse paciente, não tem, por mais magrinho e menor que seja o paciente, o peso dele é muita coisa em cima da sutura que você fez. Então, assim, a questão é deixar esse tendão protegido. Além de tirar a carga, a gente mobiliza uma posição de menos estresse nesse tendão, certo? Antigamente se deixava isso muito tempo mobilizado. A gente deixava 6, 9 semanas e ia aos poucos melhorando a posição do pé. O que tem feito? Tem algumas pesquisas mais recentes, até tentando encurtar esse período. Então, começar uma mobilização para não ter menos artrofibrose, por ter menos aderência também do tendão. Então, tentando encurtar e começar a mobilizar ele mais cedo. E também tem alguns autores hoje em dia que advogam já, se você fez uma boa sutura, você pode deixar o paciente com uma proteção só como um RoboFoot e já dá carga total. Essa aí eu acho que é uma opção de muita coragem, inclusive, de sair já pisando. Então, o que eu tento fazer? Eu mantenho a posição de segurança com o pé equino, certo? Depois de mais ou menos umas 3 semanas eu começo a melhorar com uma dorsiflexão, né? E em torno de um mês até 6 semanas eu vou liberar a carga protegida, certo? Quanto à fisioterapia, sem carga, sem estresse ali no tendão, eu acho que ela é válida. Eu só espero passar o prazo, mais ou menos de 15 dias, 2 semanas, para tirar bem os pontos, porque senão você começa até a mexer e manipular ali, para não abrir e não tensionar muitos pontos, para começar a ter uma mobilização local. Mas eu acho que a mobilização articular passiva, sem o esforço físico do paciente, precoce, ela é muito bem-vinda. O que tem que ser muito criterioso na hora de você liberar a carga. Tá. E Perfeito. nisso, olha, você fez uma pergunta interessante, a minha última pergunta para você vai mais ou menos nesse caminho. Muitas pessoas, às vezes, eles chegam aqui, já estão numa fase um pouco mais avançada do tratamento, já tirou os pontos, já está bem cicatrizado, mas ele ainda está imobilizado. E ele continua na fisioterapia, né? E a gente vê muito uma insegurança do paciente. Às vezes ele fala assim, agora você pode ir na fisioterapia, pode trabalhar marcha com carga total, pode ir por um treino de propriocepção, tudo isso já numa fase mais avançada. Existe o risco na fisioterapia dele romper isso aí fazendo exercício? Já viu alguma vez isso acontecer? Porque eu falo assim, que é praticamente nulo depois quando você faz um bom tratamento. Mas você tem alguma experiência com isso aí? Se o paciente for operado pelo Dr. Noé, aí tá tudo certo. Esse não vai se romper, não. E se for tratado aqui no Instituto Trata, não rompe, não. Mas é isso que você falou. Acho que se exagerar, obviamente que a gente toma todos os cuidados, e com certeza os colegas aí que estão assistindo aí também, eu tenho certeza que também pensam na mesma linha que a gente está conversando. Obviamente que se eu abusar demais numa fase muito inicial, no qual não tem nenhum reparo ali, o que você falou, esse fio não vai segurar ali. Se eu botar carga o peso do cara ali 100 quilos, sei lá, por exemplo, eu tenho uma chance grande de fazer uma caca ali. Mas assim, eu nunca vi, não é? Eu nunca vi nenhum caso aí da fisioterapia aí acontecer alguma ruptura, mesmo porque eu também entendo que os colegas aí são, a maior parte que eu já vi trabalhando, que eu já trabalhei também, tem essa consciência de que não pode aí sair pulando em cima
de um pé desse que acabou de fazer uma cirurgia desse tamanho, né? Eu tenho que deixar o tecido reintegrar ali um pouco, formar uma cicatriz, né? Eu acho que eu chamo aí um parênteses até uma atenção final, que eu tenho que lembrar de que o processo de reparação, ele é um pouquinho mais retardado, um pouquinho mais demorado que a inflamação. Essa é uma dica que eu deixo sempre para os colegas. Às vezes o cara fala, pô, acabou a inflamação, né? Então agora eu posso chegar o rei na carga. Mas ele tem que lembrar que a inflamação acontece um pouco primeiro que a reparação. A inflamação ela acaba, mas a reparação ainda está acontecendo. Então eu tenho que lembrar disso, que aquele tendão ainda, mesmo que o processo inflamatório ali da cirurgia, etc e tal, cessou, eu tenho que lembrar que ainda o processo reparatório está acontecendo. E, além do mais, esse tendão, como a gente comentou, ele é pouco vascularizado. Então, a própria reparação dele é mais demorada, é mais difícil de acontecer. Então, eu também tenho que me atentar a isso, que não é porque o processo inflamatório muitas vezes já cessou que eu posso entrar com algum tipo de carga. Então, eu tenho que tomar mais cuidado, na verdade, até eu entender, dar um tempo um pouco maior para esse tecido se reintegrar melhor ali, se reparar, cicatrizar um pouco melhor. Então tem que respeitar essa carga, que é até que o colega colocou aí, ó, carga progressiva, com muito cuidado, né? Eu acho que essa é a frase que o colega aí, que o Renato colocou, vai todo sentido que eu também penso, né? Porque senão eu nunca vi, mas eu acho que tem um risco de romper de novo, sim, com certeza. Então, o Vitor aqui perguntou, quando entrar com exercício de pliometria nesse paciente? Vitor, Vitor, então, eu penso mais numa fase mais à frente, né, Vitor? Esses exercícios pliométricos aí, a gente pensa numa fase um pouquinho mais à frente. Normalmente eu divido o processo de reabilitação aí, Vitor, em 3 fases, né? Penso na fase 1, fase 2 e fase 3. A fase 1 a gente entra mais com a parte ali de tentar controlar o quadro inflamatório e começar com algum tipo ali de reorientação da cicatrização e evitar a aderência cicatricial. Depois a gente começa a entrar com a parte de fortalecimento, e já entrando com um pouco da parte de propriocepção. E aí esses exercícios, que são uns exercícios um pouco mais agressivos, eu entendo que ele cabe melhor no final da fase 2, fase 3. Né? Tá joia. Mais alguma pergunta aí? Eu não vi as perguntas aqui, eu vi só que entrou, tem mais alguma coisa aí? Não. A gente está meio no limite do tempo que vai acabar aqui. Exato. Eu vou falar o seguinte, acho que a gente do Salute, do Trata, também vai disponibilizar essa live depois no GTV, né? Quem tiver alguma dúvida, a gente pode mandar por escrito, teremos a maior atenção aí e o prazer de responder. Eu deixo até uma pergunta aí para os outros físicos que entraram também, se algum de vocês já teve alguma experiência de ver uma ruptura na fisioterapia depois do tratamento cirúrgico, porque assim, é uma coisa que é uma dúvida comum, eu nunca vi, nem o Paulo viu, certo, Paulo? Não, nunca vi. E de maneira geral, assim, para finalizar, eu queria muito agradecer a sua disponibilidade de entrar aqui nessa live com a gente, de saúde, mais um bate-papo que a gente já está fazendo aqui semanalmente. Muito obrigado e quem sabe até uma próxima, em muito breve tempo. Com certeza, doutor Noé. Eu que agradeço aí o convite aí, é sempre um prazer estar junto com vocês aí. Muito bacana o nosso bate-papo. Espero que o pessoal depois assista aí. Eu vou pedir para os alunos lá da faculdade entrarem aí e olharem aí no IGTV das nossas redes sociais aí para eles acompanharem, porque eu acho que é bacana e eles ouvirem aí a opinião médica, a fisioterapêutica. Acho que é muito bom aí a gente estar conversando junto. Acho que é importante essa conversa aí do físio com o médico, né, do médico com o físio, acho que é muito bacana. Eu acho que só agrega ao paciente, né? Eu acho que esse tipo de discussão só enriquece e só melhora o resultado do paciente. Eu acho que esse é o grande objetivo que eu vejo, né, de tudo, dessa interação nossa. Obrigado, Noé. Obrigado mais uma vez a você, Paulo. Todos que entraram aí também, muito obrigado. Uma boa noite, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.